Tudo bem? Aqui para essa questão eu fiz o desenhozinho para você representando aqui, ó. Aqui a gente tem a esfera inicial, que seria a circunferência ali do alicate antigo, né? Com o raio R e a área dessa espira sendo πr ao quadrado. E depois nós temos o alicate novo, que ficou com 4 vezes a área da parte circular, ou seja, essa área interna aumentou 4 vezes, ficando a linha igual a 4A, porque aumentou 4 vezes. Então, esse 4A é igual ao π vezes o R novo ao quadrado, né, que se torna 2R, porque 2R ao quadrado fica 4R ao quadrado, e esse 4R ao quadrado vezes o π da fórmula se torna 4 vezes a área inicial. Por isso que a gente diz que para a área quadruplicar, o raio interno tem que dobrar. Tudo bem? Ali ele fala o seguinte: essas duas pinças aqui, né, elas podem ser abertas para que o fio passe pelo centro dela. Então, é como se o fio fosse colocado aqui e ele começasse a passar desta forma, como se ele ficasse perpendicular ao plano da espira. Se ele fica assim, nós temos que pensar que uma corrente elétrica é formada por várias cargas pontuais, ou seja, são várias cargazinhas assim que elas estão se movendo em um determinado sentido. E a gente aprende lá na eletrostática que cada uma dessas cargas, elas produzem umas linhas de campo elétrico. E essas linhas de campo elétrico são sempre no sentido radial, ou seja, sempre apontando para dentro da carga, quando a carga for negativa, se a gente considera essa corrente elétrica como sendo de elétrons, ou apontando para fora se a gente considera os prótons. Mas o valor da carga que a gente considera aqui não vai importar. A única coisa que vai importar é que as cargas vão estar dessa forma e por isso as suas linhas de campo elétrico vão estar desta forma aqui, no sentido radial, assim como toda linhas de campo elétrico produzido por cargas pontiformes, corrente elétrica, seja lá o que for. Isso não vai nos indicar o quê? Que vai existir um fluxo elétrico. E o fluxo elétrico é dado pela multiplicação entre o campo elétrico e a área pela qual essas linhas de campo elétrico estão passando. E como a gente vai descobrir a área pela qual as linhas de campo elétrico estão passando? Veja bem, essa área que a gente considera não é a área circular. Para que fosse a área circular, as linhas de campo elétrico deveriam estar passando assim, ó, no sentido da caneta. Elas deveriam estar perpendicular a essa área, elas deveriam estar entrando ou saindo do plano. Elas deveriam estar atravessando essa área, mas não é o que acontece, porque as linhas de campo estão paralelas a essa área. Veja que a área que elas atravessam é a área lateral desse fio. É como se os meus dedos aqui fossem o fio e a minha caneta chegasse assim, ó. É como se essa fosse a lógica das linhas de campo elétrico nesse sentido. Então, a gente tem que calcular a área lateral desse fio, tudo bem? Como que eu vou calcular a área lateral desse fio? É o diâmetro dentro do fio, né? Porque o fio ele é mais ou menos assim, um pequeno desenho. É o diâmetro, essa partezinha aqui, vezes a extensão dele. Então, ó, diâmetro vezes o seu perímetro, que seria a soma de todos os seus lados. Nesse caso aqui, se a gente considerar, por exemplo, partindo daqui, sua extensão toda seria essa daqui, que é o comprimento de uma circunferência. Então, o perímetro desse fio é uma circunferência. Lá na matemática, a gente aprende que o perímetro de uma circunferência é 2πr. Por isso que a área lateral desse fio fica o diâmetrozinho dele aqui, né? Dessa grossura desse fio, vezes 2πr. Tudo bem? Sabendo a área lateral, a gente vai fazer o quê? A gente considera que os
fluxos elétricos são os mesmos, porque nós queremos considerar uma mesma corrente. Então, o fluxo total precisa ser o mesmo para que o resultado continue sendo o mesmo. A gente viu aqui do ladinho que fluxo é igual a campo vezes área. Então, eu sei que o campo novo vezes a área nova é igual ao campo velho vezes a área velha. Eu quero saber a razão entre o campo novo e o campo velho. Então, eu passo para cá dividindo e passo para cá dividindo. Campo novo sobre o campo velho é igual a área velha sobre a área nova. Perdão, ali é um N. A área é diâmetro vezes 2πr. Na área velha, o raio era R, por isso eu substituo aqui R. Na área nova, o raio dessa circunferência, que vai definir essa circunferência, é 2R. Por isso eu venho aqui e substituo 2R. O D corta com o D, o 2 corta com 2, o π corta com π e o R corta com R, ficando aqui 1 sobre 2. E assim a gente tem a nossa razão. Tudo bem? Era uma questão aqui de considerar essa percepção de que a área que está passando é a área lateral desse fio, que é como se estivesse atravessando assim, né, esse fio, e por isso você teria que considerar essa área com o diâmetrozinho do fio, que não vai mudar, porque o fio não muda, no caso ali o material do alicate, né? Então esse diâmetro permanece constante, mudando apenas o perímetro que ele vai possuir.